Olá, pessoas! Olá, companheiros do Grupo Espírita Luz, Amor e Caridade, GELAC, né? Essa instituição aí que segue firme e forte na divulgação, na disseminação da doutrina dos Espíritos, né? Na doutrina que ilumina consciências, a doutrina espírita, o Espiritismo, a doutrina dos espíritos superiores, codificada por Allan Kardec, né? O Evangelho Redivivo, o Consolador Prometido, né? Que é o tema que me foi proposto a falar para vocês, a fazer essa exposição aqui para o GELAC, né? E para todos, né, que por acaso venham a assistir, né, esse vídeo. E falar sobre o Consolador Prometido é fazer praticamente todo um apanhado da doutrina espírita, né? Porque como Jesus disse que o Pai enviaria um Consolador, né, para relembrar o que ele disse e para ensinar todas as coisas, né? E o Consolador Prometido, nas palavras do próprio Jesus, é o Espírito de Verdade. Algumas traduções chamam o Espírito da Verdade, né? Mas isso aí não tem grande relevância, né? A tradução do meu Evangelho segundo o Espiritismo é o Espírito de Verdade. Então, eu sigo assim. E que é o Espírito de Verdade, senão quem preside, né, a doutrina espírita? E que é o Espírito de Verdade, senão a volta do próprio Jesus, né? Vamos dizer assim, botando as coisas no lugar, né? Já que o cristianismo, lamentavelmente, ao longo da história, passou por tantas deturpações, né? Ele foi adaptado às nossas paixões, às nossas conveniências, né? As conveniências dos cultos exteriores, das religiões mais preocupadas com o exterior, com a ritualística, com a aparência, do que propriamente com a reforma íntima, que essa sim é a verdadeira proposta do cristianismo, é a proposta que Jesus, o Cristo, né, o Cristo de Deus, a maior revelação de Deus na Terra, veio trazer até nós. E o Espiritismo vem para retomar o cristianismo na sua forma primitiva, como foi deixada por Jesus, né? Óbvio, e trazer novos esclarecimentos. Conhecimentos esses que não seriam bem compreendidos à época que Jesus esteve encarnado, né? Você vê que conhecimentos mais simples ainda assim não foram bem compreendidos, né? Imagine se colocasse coisas mais profundas. Por isso Jesus deixou muita coisa por parábolas, deixou ali um ensinamento ali velado, para que criasse uma condição de universalização, né, do conhecimento. Quem não pudesse entender naquele momento, quando chegasse o momento propício, entenderia. Por isso ele acrescentava que ouça aqueles que têm ouvido de ouvir. Ou quem lê, né? Poderíamos acrescentar que leiam, que entenda, aquele que tiver bom entendimento, aquele que tiver olhos de ver, né? Não é só ver, né? Mas entender, né? Porque nem todos entendiam. Lembra até o diálogo dele com Nicodemos, que era um fariseu, que vai questioná-lo sobre o nascer de novo. Como é possível
um homem voltar à barriga da sua mãe e tudo mais. E Jesus diz: ora, Nicodemos, como é que tu é doutor na lei e não sabe dessas coisas? Como é que te falarei as coisas do céu se tu não consegues entender as da terra? Quer dizer, uma coisa simples, demonstrando que havia sim a crença na reencarnação nos judeus da época. Eles não acreditavam na reencarnação desse jeito como a gente acredita aqui, né? Eles não tinham essa estrutura, esse corpo de conhecimento da reencarnação como nós temos. Mas de alguma forma, do jeito deles, eles acreditavam sim no retorno, né? E a isso chamavam de ressurreição, por uma falta de um nome melhor. E está provado por esse questionamento de Jesus. Olha, Nicodemos, como é que você não sabe dessas coisas? Que deveria saber, é óbvio, né? Então, para algumas pessoas, então, o entendimento ficaria uma coisa para posteriori, né? A posteriori, vamos dizer assim. Então, assim, o nosso tema de hoje, o Consolador Prometido, que é o Espírito de verdade, que é o próprio Espiritismo, né? Que é a doutrina dos Espíritos, que é a volta do Evangelho na sua forma primeira, na sua forma primitiva, sem as deturpações e mais os esclarecimentos do que não ficou claro e novos conhecimentos que não havia condições desses conhecimentos serem transmitidos no passado, né? A humanidade precisou amadurecer, não só intelectualmente, mas moralmente também, para entender certas coisas. Então, certos mistérios, vamos dizer assim, deixaram de ser mistérios, né? São os novos conhecimentos. E conhecimentos da época que não ficaram bem claros começaram a ser esclarecidos através, né, das vozes proféticas, não mais dos profetas encarnados na terra, os profetas da época, ou os apóstolos, mas as vozes dos espíritos desencarnados, né, que nos falam, né, do outro lado. Então, assim, o capítulo 6 de O Evangelho segundo o Espiritismo é que nos esclarece isso, né? Nos esclarece isso, que ele fala, né, que o Consolador, o Espírito de verdade, que o Pai nos enviará para nos ensinar todas as coisas e nos relembrar, né? E nos esclarecer o que não ficou claro. Então, assim, as parábolas, veja, vocês lembrarem a parábola da semente, né? Aquele que semeia saiu a semear. E aí Jesus é questionado. A parábola da semente não conseguimos entender, mestre. E ele explica ali com todas as letras, né? Sem alegorias. Então, o que era possível colocar com todas as letras, ele colocava, né? Já outras coisas, não. Né? Então, o mais importante, né, é que Jesus ele veio para socorrer os sofredores, né? Os sofredores de todas as sortes. Não só os sofredores de males físicos, mas de males mentais, de problemas obsessivos que chamavam na época de os endemoniados, né? Ele veio socorrer as pessoas que sofrem também sofrimentos emocionais de toda sorte, né? Ele veio realmente para socorrer aqueles que sofrem. E ele disse: bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. Então, assim, como é que nós podemos nos dizer bem-aventurados, né, com o sofrimento, se nós não sabemos a causa do sofrimento? Então, o Consolador, o conhecimento espírita, nos mostra a finalidade útil. Olha que interessante. A finalidade útil da dor e do sofrimento, né? Porque no caso a gente não vê finalidade, né? São dores, misérias, perturbações, né? Coisas para afetar nosso juízo, para nos infernizar, vamos dizer assim, né? Assim que a gente fala.
Mas não, o sofrimento, as dores têm um fim útil. Esse fim útil é a evolução, é o burilamento espiritual. Mas tem que ser mesmo com o sofrimento? Não podemos crescer através do aprendizado, através da vivência? Sim, podemos, mas aí vem também a lei de causa e efeito. Todo o sofrimento que sofremos, né, são consequências de causas do passado. Que passado é esse? Que passado? Eu não lembro de ter feito nada para merecer isso, né? E aí entra, né, aquilo que Nicodemos estava lá todo enrolado falando com Jesus. A reencarnação, né? A solidariedade entre as encarnações, entre as vidas corporais, né? Que faz parte do fio da meada, que faz parte de uma jornada, né? Onde a gente semeia e colhe, indubitavelmente, né? E a gente colhe, obviamente, aquilo que a gente semeia, né? Então, quando a gente conhece, então você vê aí no outro capítulo, causas anteriores das aflições. Aquilo ali é um esclarecimento, assim, perfeito, né? Acho que não tem outra palavra para dizer. Em causas atuais das aflições, o texto anterior demonstra que muita coisa que a gente sofre é o que a gente plantou nessa encarnação mesmo e colhemos na mesma. Acontece muito, né? E que bom que seja assim, não levar para frente. Pelo menos aqui a gente sabe por que está sofrendo, porque a gente lembra. E quando é uma coisa de encarnação passada, nós não lembramos na memória consciente, pelo menos, né? Fica lá no nosso chamado subconsciente, a memória espiritual, né? Mas aí vem também as causas anteriores das aflições, né? O uso que fizemos do nosso livre-arbítrio para plantar o mal ou o bem. Então isso é uma grande consolação, porque mostra o porquê do sofrimento. Mostra que não é uma causa injusta, mostra que não é uma injustiça de Deus. Inclusive, injustiça de Deus é um termo que totalmente discrepante, né? Deus é justiça, Deus é tudo. Então, é uma coisa, injustiça de Deus é uma coisa até discrepante, é uma coisa que nem cabe. Então mostra que há verdadeira justiça, que o sofrimento não é injusto. Claro, isso assim, de momento não tira o sofrimento, não tira a dor, mas se a pessoa realmente se compenetrar de querer realmente a reforma íntima, né, a pessoa aprende a ser mais resignado com o sofrimento. Não é que não vá buscar um alívio, ou mesmo a cura, se for possível. Não é assim, não. Não é um exercício de masoquismo, gente. Não é, não. Se você pode achar a cura para um sofrimento seu, para uma doença, para qualquer problema, você pode achar a cura, a resolução para isso. Vai e faça a sua resolução. Faz parte da lei de Deus também. Entendeu? Ou então um alívio que seja, não tem problema, né? Mas o importante é entender que esse sofrimento tem uma causa. E há aqueles sofrimentos que são realmente irremissíveis no momento, né? Não só problemas assim de ordem física, de doenças físicas, de deficiências físicas, mas sofrimentos até de posições, né? Que nós estamos na vida, posição social, seja lá como for, né? Muitas vezes se mostram irreversíveis. Irreversíveis nesse momento, é porque a gente precisa ainda sorver, né, essa taça de fel, essa taça que nós mesmos enchemos no passado, né? Mas a misericórdia divina, sempre quando a gente procura o caminho do bem, sempre nos fornece algum alívio, né? Nunca, por mais culpáveis que sejamos, quando a gente sinceramente volta o nosso coração para o bem, sempre, né, encontramos algum alívio, né?
Então, com isso, né, além da resignação perante o sofrimento, não o masoquismo, mas a resignação, porque a resignação é aceitar aquilo do qual nós não podemos mudar. Se podemos mudar, se podemos melhorar, se podemos curar, ótimo, mas se não pudermos, aí a resignação é viver esse sofrimento da melhor maneira possível, sem se revoltar, né? Porque a revolta só vai piorar o sofrimento, né? Essa é a coisa que jogar gasolina no fogo, né? Gasolina no fogo. Então só vai piorar. Então isso é que é a resignação. É uma atitude útil, é uma atitude prática, né? Essa é a questão da resignação. Mas também esse conhecimento que o Consolador nos traz, nos dá fé no futuro. O que seria essa fé no futuro, né? Estamos vivendo uma situação de sofrimento no momento, mas a depender de como nós lidemos com esse sofrimento, podemos ter um futuro mais feliz, né? Porque se nós usamos as dores e os sofrimentos como instrumentos de revolta, a gente só aumenta. Mas podemos usar esse sofrimento como ferramenta de evolução também. Estamos passando, colhendo um mal que plantamos no passado, pela lei de causa e efeito. Ótimo. Mas podemos pegar esse mal que a gente está, né, carpindo aqui agora e usarmos também como ferramenta de evolução, né? Exercitando o quê? A resignação, exercitando uma coisa tão difícil, gente, que é a paciência. Isso eu falo por mim mesmo, né? Isso eu falo, paciência é um negócio, realmente é uma virtude. Quando eu vejo uma pessoa que realmente tem a paciência, eu acho uma coisa invejável. Eu acho que hoje eu tenho mais inveja de quem tem paciência verdadeiramente do que quem tem dinheiro, né, pessoa? Olha que interessante, né? Olha que fortuna do ponto de vista espiritual é a paciência. Ter paciência não quer dizer a gente ser besta, vamos dizer assim, né? Deixar que façam gato e sapato da gente. Não é isso, né? Nós temos que ser prudentes. Mansos como pombas, mas prudentes como uma serpente. Temos que estar vigilantes também. Mas estar vigilante no sentido de evitar o mal, se possível, mas não aumentar o mal, não agredir também, né? Não vamos agredir, mas se pudermos evitar uma agressão, a gente evita. Se pudermos evitar uma doença, a gente evita, né? É a prudência. Então é isso, a resignação, a paciência, né? Então essa fé no futuro aplaca as nossas dúvidas com relação à nossa destinação, né? Com relação à destinação das provas que nós passamos nesse mundo, das provas ou das provações, como queira chamar, ou das expiações, né? A diferença de prova e expiação, né? Como dizem, por aí, expiação é algo obrigatório. Por exemplo, a pessoa nascer realmente com a doença, nascer com a deficiência física, com a doença irreversível, aí seria realmente uma expiação, né? E a prova não, a aprovação é quando a gente vive situações que nos testa, nos testa, né? Para a gente desenvolver as virtudes realmente da coragem, da abnegação, da paciência, da indulgência. Ó, que coisa difícil. A indulgência é o prelúdio do perdão, né? O que é ser indulgente? É nós compreendermos as faltas alheias, entendendo que nós mesmos poderíamos estar cometendo aquela falta, ou mesmo se não cometemos no passado. Pela lei de causa e efeito, se a falta que alguém está cometendo está nos atingindo, é porque nós também estamos envolvidos naquela energia, né? Talvez tenhamos cometido a mesma falta no passado. Talvez não, muito provável. Tenhamos cometido a mesma falta no passado, né? Então, ser indulgente é isso, né? E a indulgência é o prelúdio do perdão, né? Que também se eu digo que a paciência é uma virtude difícil, o perdão é das atitudes mais difíceis, né? É muito difícil o perdão. E quanto mais séria a coisa, mais difícil é. Tem uma amiga minha que
teve o filho assassinado aos 18 anos, né? E ela vive uma luta hoje para exercer o perdão. Não guardar rancor dos assassinos, são dois, do filho dela. Imagine como é difícil para uma mãe, né? Exercitar o perdão nessa situação. Eu nem me imagino uma situação dessa, gente, né? Mas sabendo que a lei de causa e efeito é para todos, podemos pensar, né, que esse filho dela sofreu a consequência de uma causa anterior e esses que cometeram esse homicídio também, perante a lei de Deus, perante a lei de causa e efeito, vão responder. Que isso aí torna desnecessário a vingança, né? Porque a vingança é um impulso da raiva, é uma forma primitiva de justiça. Mas quando a gente compreende as leis de Deus, essa que foi ensinada por Jesus, a gente vê que não é a atitude melhor, né? Na teoria tudo é muito fácil, né, gente? Mas não se trata de teoria, se trata de verdade. Se você não tem isso como verdade, então você está na doutrina errada. Porque quem estuda Espiritismo não acredita nessas coisas, não. Sabe essas coisas. O Espiritismo é um conhecimento. Não é, o Espiritismo é uma religião, é uma filosofia, é uma ciência. São aspectos importantes, sim, mas acima de tudo, o que o Espiritismo é um conhecimento. Então a gente não acredita, o espírita realmente consciente, que realmente compreendeu o Espiritismo, não acredita em Espiritismo. Ele sabe Espiritismo, sabe das coisas que o Espiritismo passa. Então a gente sabe da lei de causa e efeito, sabe da importância do perdão, ainda que tenhamos dificuldade, ainda que não consigamos perdoar como deveríamos em muitas situações, né? Mas é todo um trabalho, né? E a eternidade está aí, para a gente ir caminhando, né? Um passo de cada vez, um degrau de cada vez, cada um nas suas condições, cada um se burilando dentro das suas condições, cada um praticando o bem dentro da sua condição, né? O importante é que pratique o bem. Como eu pratico o bem? O bem que você puder, que tiver a seu alcance, né? O bem não é só o bem material, de dar esmolas. Há o bem também do lidar bem com os nossos irmãos. Como eu falei anteriormente, a indulgência, a benevolência, o perdão das ofensas. Tudo isso é a prática do bem, tudo isso é a verdadeira caridade que o Espiritismo nos fala. Não é só a caridade como o senso comum conhece, que é da esmola, que é importante também, não estou me desfazendo não, mas que não é muito além disso, né? É importante a caridade da esmola? Mas a caridade é algo muito maior, né? Muito maior, não é só o doar coisas, é o se doar, né? Então a indulgência, a benevolência, essa coisa toda, exercícios espirituais que nos burilam espiritualmente, né? E a gente vai aprendendo isso de queda em queda, porque a gente sabe muitas vezes como é que deve agir, mas nós não conseguimos. E mesmo nós espíritas, já conscientes das realidades espirituais, sofremos quedas espetaculares. E há uma diferença, essa queda dói mais. E por que dói mais? Porque nós temos consciência, sabemos das coisas e mesmo assim caímos. Então a queda dói mais ainda. Porque nós temos o conhecimento. Dói muito mais. Então a gente vai lutando, né, para cair cada vez menos, né? Cada vez menos. E quando cair, não ser quedas tão grandes mais, né? Tão grandes. Então a gente vai se autoburilando, né? Vendo essa fé no futuro que o Consolador nos traz, né? Esse Consolador prometido que cumpre, o Consolador prometido que cumpre a promessa. Então, assim, a nossa perspectiva de felicidade, que é como está no texto, né, do capítulo 6 do Evangelho, né, o Cristo Consolador, né? A perspectiva de felicidade é que nos dá força para exercitarmos a paciência, a resignação, a coragem, né?
Lembra o texto da paciência, né, que é do Espírito Amigo, que se a gente olhar de cima do que olhar para baixo, a gente vê as coisas do alto, a gente vê que nossos problemas são sérios sim, mas não são tão sérios quanto parece quando a gente vê do alto, porque as bênçãos são mais numerosas do que as dores, né? Assim diz o Espírito Amigo nessa mensagem. Então, essa dissertação de Allan Kardec sobre, no capítulo 6, né? Essa dissertação de Allan Kardec sobre o Consolador Prometido, né? Termina assim, eu vou ler aqui o último parágrafo. Olha que interessante. Assim, o Espiritismo, que é o Consolador Prometido, né? Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador Prometido. Conhecimento das coisas, que faz o homem saber de onde vem, para onde vai e por que está na terra. De onde vem, para onde vai e por que está na terra. Chamamento aos verdadeiros princípios da lei de Deus e consolação pela fé e pela esperança. Olha que interessante, né? Chamamento aos verdadeiros princípios da lei de Deus e consolação pela fé e pela esperança, né? Então é isso que o Espiritismo faz, né? O Consolador Prometido, né? Que é o Espírito de verdade, enviado pelo Pai, como prometeu Jesus. E é interessante que logo em seguida, na instrução dos Espíritos, vem são 4 mensagens, né? 4 mensagens do Espírito de verdade, né? E quem é o Espírito de verdade, gente? Tem gente que fica nas discussões aí, o Espírito de verdade é Jesus. Outros dizem, não é Jesus, é um Espírito muito ligado a Jesus. Pelo amor de Deus, gente. Por que Jesus não pode nos mandar uma mensagem psicográfica? Me diga aí. Esteve entre nós encarnados, comendo a comida que a gente come, dormindo do jeito que a gente dorme, entre as pessoas normais. Ele esteve entre os homens, esse espírito de escola. Por que não pode mandar uma mensagem psicográfica? Né? Tudo bem, pode ter tido algum intermediário por questão de vibração entre o médium e ele, tá? Tudo bem, aí são questões técnicas do plano espiritual, não importa. Mas está claramente aqui, que é Jesus nos enviando uma mensagem, né? Diz que Jesus não deixou nada escrito quando esteve encarnado na Terra. Mas depois do Espiritismo, ele deixou algo escrito via psicograficamente. Então pode dizer que Jesus deixou algo escrito sim, né? Depois do Espiritismo. Porque ele fala que venho como antigamente entre os filhos transviados de regras. Eu venho. Ele fala o tempo todo aqui na primeira pessoa. Eu venho. Né? Estou tocado de compaixão pelas vossas fraquezas. Né? Então é claramente uma mensagem de Jesus aqui. Né? Que é o Espírito de verdade, que é o Consolador, né? Que nos trouxe o Consolador, que é o Espiritismo. Né? Que é essa doutrina que consola. As pessoas, consolar... Pensa que consolar é só fazer dengo. Vem cá que eu vou te consolar, botar no colo. Não, gente. A palavra consolar tem um significado muito maior com o Espiritismo. Né? Consolar também é esclarecer, demonstrar o porquê das coisas, demonstrar que há justiça nas aflições e no sofrimento e que esse sofrimento, se bem vivido, pode nos fazer crescer, nos trazer uma felicidade futura e uma felicidade espiritual conquistada não volta mais atrás, é para sempre. Tem conquistas espirituais, gente, que quando a gente consegue, não tem mais volta. Né? São conquistas espirituais, são felicidades que a gente vai conquistando ao longo da nossa evolução. Então, esse esclarecimento que a doutrina espírita nos traz, que o livro dos Espíritos nos traz, que descortina, né, todo o plano espiritual para a gente, né, que inaugura o livro dos Espíritos, depois os outros livros da codificação, em especial aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, né, esmiuçando os ensinamentos de Jesus. Isso tudo nos esclarece, nos enriquece, e isso é uma grande consolação.
Não é só consolar, não é só passar a mão na cabeça, né, tal. E é isso também, claro, né? Você dar carinho, né? Acalentar a pessoa, consolar, é isso também. Mas do ponto de vista espiritual, pelo Espiritismo, é muito mais do que isso. É esse esclarecimento fantástico sobre a vida espiritual, né, que o Espiritismo nos traz. Também é uma grande consolação, né, pelo conhecimento, pelo crescimento espiritual, pelo crescimento intelecto-moral, né, pela reforma íntima que ele nos propõe. Ok? E aqui ele termina a mensagem, essa primeira mensagem dizendo assim: todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele o cristianismo, se enraizaram são de origem humana, ou seja, o que tem de, entre aspas, errado no cristianismo não é do Cristo, né? Foram as conveniências humanas, as nossas conveniências que foram enxertadas e deturparam a boa mensagem de Jesus Cristo, mas que o Consolador prometido do Espiritismo vem trazer de volta, né? Esse conhecimento puro, deixado por Jesus, e esclarecer, né, repito, né, o que não ficou claro, e nos trazer novos conhecimentos, de acordo com a nossa maturidade espiritual. Então, gente, essas mensagens, né, essas 4 mensagens de Jesus, né, do Espírito de Verdade, nesse capítulo 6, vem nos relembrar, né, nos relembrar em pouquíssimas palavras tudo aquilo que ele nos deixou, né, há 2.000 anos, né, há 20 séculos atrás, né. Ninguém sabe exatamente o número, o tempo, isso também não tem muita importância, né, mas demonstrando que assim, como o Espiritismo realmente é esse consolador, né? E que se a gente... Agora é assim, ele é o consolador se nós compreendermos bem. Como qualquer coisa na vida, gente, qualquer conhecimento. Qualquer conhecimento só é útil se for bem compreendido. O Espiritismo não é diferente. Tem muitas pessoas que não compreendem bem o Espiritismo, né? Às vezes a pessoa, todos nós somos imperfeitos, né? Mesmo a pessoa que compreende bem o Espiritismo ainda é um ser humano imperfeito, né? Mas vamos dizer assim que os espíritas muito imperfeitos são aqueles que não compreenderam bem o Espiritismo. Por conta de quê, né? Um dos motivos porque não estuda direito, né? Realmente não procura o entendimento correto da doutrina, né? Faz uma leitura superficial. É um dos casos, né? Não vou ficar aqui discorrendo, né? Ficar criticando, né, os espíritas, mas assim, é algo que nós devemos fazer uma reflexão com nós mesmos, né? Eu sempre faço muito esse tipo de reflexão. O que eu faço, se eu estou compreendendo bem o conhecimento espírita, e o que eu estou fazendo com isso, de útil, né? Porque a espiritualidade superior não nos enviaria, gente, um conhecimento do plano espiritual superior para ficar sem utilidade, né? Acho que até um pensamento absurdo, usar até uma palavra teológica antiga, né? Uma blasfêmia, né? Pensar que os espíritos superiores, o espírito de verdade, que é o próprio Jesus, nos trazer esse conhecimento para ele não ser útil. Então, em que o Espiritismo está sendo útil na minha vida? O que é que eu estou fazendo com esse conhecimento? É uma reflexão que todos nós devemos fazer, né? E quando a gente comete erros, por que eu cometo esse tipo de erro? Por que eu cometo esse tipo de erro? E o que é que eu posso fazer para não cometê-lo mais? Ou pelo menos para amenizar esse tipo de erro, né? São reflexões que cada um deve fazer consigo mesmo, né? Cada um tem as suas lutas íntimas, né? Que vem travando. Cada um tem as suas lutas íntimas que travam, né? O importante é que se faça o bom combate, né? Tem uma frase de Paulo, né? Paulo de Tarso, que diz que o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. O que quer dizer isso, gente? É que nós estamos, acho que Paulo quer dizer assim, estamos tão habituados ao mal
que já fazemos o mal automaticamente, mesmo que não queramos. Pô, a gente está consciente, eu não quero praticar o mal, mas a gente ainda pratica como ato contínuo, né? A gente pratica como de forma automática, o nosso automatismo. E muitas vezes o bem que a gente quer fazer, a gente não consegue, porque a gente não sabe como. Ou não temos, sei lá, força para fazer, né? Nos falta força moral, vamos dizer assim, força moral, essa é essa palavra. Então, gente, a questão é criar força moral para buscar fazer o bem que a gente quer fazer, né? E nos livrarmos, gente, desse automatismo com o mal que a gente tem. Porque não adianta a gente conhecer o que é bom, mas se a gente está no automatismo, a gente continua fazendo o mal, mesmo sem estar com vontade. A gente faz, depois se arrepende. Ah, eu fiz de novo. Ah, eu não me controlei. Ah, eu fiz de novo. Porque está no automatismo, né? Então a gente tem que ver essa questão do nosso automatismo, né? Se a gente não conseguir sozinho, procuremos ajuda. Não tem nada demais pedir ajuda. Tem nada demais procurar ajuda, né? Mas é importante que a gente consiga superar esse automatismo no mal. Para essa frase que Paulo disse, um dia, né, se não for nessa encarnação, pelo menos em outra, a gente não seja mais verdade para a gente, né? O bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu não quero, esse eu faço, né? Isso é uma coisa até assustadora de se ouvir, mas infelizmente se faz verdade em muitas coisas da nossa vida. Então, vamos empreender essa batalha, né? Vamos dizer assim. Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver. Esse livrinho aqui massa, é um livro Ementário Espírita, né? É um livro do espírito Marco Prisco, pela psicografia de Divaldo Franco. E ele tem um capítulo aqui, já que estamos falando do Cristo Consolador, né? Do Consolador prometido por Jesus, né? Ele tem aqui no capítulo 20 do Ementário Espírita, o capítulo chama Nas Consolações, né? Então eu vou ler alguns trechos aqui para fazer uma rápida análise, nada demais, mas para enriquecer o nosso tema, é isso? Então, olha, veja só. Multidões aflitas desejam consolações espirituais no Evangelho através das organizações religiosas a que se filiam. Então a gente vai se filiar a uma organização religiosa buscando consolação, né, através do Evangelho, né, buscando o Consolador, né. No entanto, permanecem distantes do esforço de sintonização com os ensinamentos emanados da suave mensagem de Jesus. Ou seja, queremos a consolação, mas não sintonizamos com a mensagem do Mestre, né? Então, assim, a consolação existe, sim, mas temos que sintonizar com a mensagem do Mestre. Não vai vir por mágica, porque nós temos o livre-arbítrio e nós temos que permitir que essa consolação chegue até nós. Os espíritos superiores não desrespeitam, gente, o nosso livre-arbítrio. Os obsessores não, né? Esses aí, o que puderem fazem gato e sapato, né? Os nossos irmãos de caminhada evolutiva, que nós chamamos de obsessores, que outro dia, com certeza, eram nossos companheiros, estávamos fazendo a mesma coisa que eles, ou talvez até pior, né? Então não vamos falar dos ditos obsessores com tanto desprezo assim, viu, meus irmãos? Não vamos não, né? Que se a gente sintoniza com eles é porque a nossa sintonia não está regulada com a deles, né? Por algum motivo. Vários motivos, né? Cada um com o seu. Então, buscar a consolação, sim, óbvio, mas temos que sintonizar com a mensagem do Mestre Jesus. Não lutam contra as forças tirânicas que os escravizam, né? As forças tirânicas, as forças do mal, né? Não arrebentam as algemas dos compromissos negativos. Porque compromissos negativos, gente, são verdadeiras algemas que nos prendem, né? Então, tem que tentar arrebentar essas algemas. Não matam, aí botou esse matam aqui, Marco Prisco botou esse matam entre aspas, né? Não matam as construções velhas
onde acomodam à vontade. Né? Ou podia ainda me referir a Paulo de Tarso, não mata um homem velho para que o homem novo nasça. Né? O homem novo, a mulher nova, né? Não realizam atividades renovadoras. Como é que a gente quer a consolação do Evangelho se a gente também nem tenta se renovar? Né? Autorrenovação. Né? Necessário, que os espíritos estão obrigando a gente, não. É uma necessidade nossa, igual o corpo tem de beber água e de se alimentar. O espírito tem necessidade de renovação. Né? Não estudam com afinco, não servem com abnegação. Então, o estudo de si mesmo, o autoconhecimento, o estudo dos princípios espíritas, o estudo dos princípios do Evangelho, e servir com abnegação, ou seja, sem interesse outro, a não ser o de servir, o de praticar o bem. E como eu disse, né, praticar o bem dentro das possibilidades de cada um, né, desde que seja de coração, com abnegação. Né? Aí Marco Prisco continua aqui. Acostumados aos prazeres imediatos, muitos homens e mulheres também esperam o conforto a que não fazem jus. Nós esperamos uma coisa do qual ainda não temos merecimento. Né? Aliando-se às fileiras da fé em momentos de exaltação passageira, acreditam-se credenciados para as consolações prometidas pelo Senhor. Quer dizer, a gente está nas fileiras da fé apenas como uma exaltação momentânea, aquela coisa, né? Aquele êxtase, mas acreditamos que isso é o suficiente para estarmos credenciados às consolações divinas. Né? Todavia, o consolo surge calma. Todavia, o consolo surge espontâneo na consciência que se retificou depois das lutas. Opa, caiu aqui. O consolo surge espontâneo na consciência que se retificou depois das lutas, né? Do bom combate, vamos dizer assim. A esperança se aninha no aconchego do coração que produziu, né? A saúde se demora no corpo que se defendeu dos excessos. Então, quer dizer que tudo, gente, tem que ter um trabalho nosso também. As coisas não vêm assim por milagre. Tudo vem de uma construção nossa também. Os espíritos superiores nos ajudam, nossos amigos espirituais, nossos anjos guardiões nos ajudam e muito. Mas nós também temos que fazer a nossa parte. Também temos que construir a nossa caminhada. Os outros não podem fazer pela gente. Por mais amorosos, por mais que nos amem. Né? As promessas de consolações do Evangelho transformam-se em realidade para o homem que não edificou o lar espiritual, em reduto fechado onde moram as sombras. Olha aí. Né? Paz espiritual é luz que se distende para todos. Quer dizer, a paz espiritual é como o sol, né? É para todos. Né? Mas quem desejar a bênção misericordiosa do Cristo, não esqueça de colocar os pés no rumo, quer dizer, se colocar no caminho para isso. Se colocar no caminho disso. Sem atalhos, sem desvios. Né? Lembrando qual o caminho percorrido por ele, o Cristo, quando jornadeou pelas dificuldades do mundo. Né? Ele, que era um espírito puro, mas mesmo assim experienciou todos os tipos de dificuldades para nos exemplificar. Né? Para nos exemplificar. Então Jesus não foi só
um mestre que ensina, ele demonstrou pelo exemplo. Isso é que é importante, né? Então, esse esclarecimento nos chama, quer dizer, o Espiritismo nos consola sim, nos fala que a vida continua, que a morte não existe, que vamos encontrar os nossos entes queridos, né? Aqueles que partiram primeiro que a gente, dos quais a gente chora, dos quais nós temos saudade. Tudo isso é verdade, mas também nos convida à nossa própria renovação. O convite que é feito ali nas páginas do Evangelho, né? Sobretudo nesse capítulo que analisamos hoje aqui, né? O Consolador Prometido, e nessas breves letras aqui de Marco Prisco, né? Que fala que queremos consolação, mas nos esquivamos da renovação, do trabalho, do burilamento, do servir com abnegação, né? E do estudar com afinco, né? Nos conhecer os princípios espirituais verdadeiramente, né? Uma vez tem uma história que eu li no livro, uma das biografias que eu li de Chico Xavier, que a mulher vai perguntar a ele: Chico, eu sou uma pessoa muito obsidiada, os espíritos obsessores me perseguem muito, o que é que eu faço? Aí Chico olhou para ela com aquele jeitinho de falar, fez: ô, minha filha, trabalhe, mas trabalhe muito, que seu corpo vai cansar tanto que os espíritos obsessores não vão ter como lhe obrigar a fazer o que quer que seja de ruim. Trabalhe, procure o bem, procure um trabalho no bem e trabalhe, né? É o conselho de Chico Xavier, né? Que serve para todos nós, né? Acho que quando, assim, se foi para um livro biográfico dele, foi para que chegasse a todos nós, né? E é interessante, gente, que quando a gente, essa mensagem, a mensagem que está no Evangelho, no capítulo 6, na instrução dos Espíritos, né? A primeira mensagem sempre foi muito assim emocionante, né? Eu até frequentei um centro uma vez que o diretor mediúnico, né? Ele presidia os trabalhos mediúnicos, do qual eu participei, né? Durante uma década. E aí ele, a vez nesse trabalho, leu justamente essa mensagem, né? E ele claramente se emocionou. E ele, o espírita, já há mais de 20 anos, acho que há 25 anos até então, hoje pelo tempo, hoje tem mais de 30, né? E ele se emocionou com essa mensagem, com o final, né? Quando fala aquele final: Jesus Cristo, as vozes vos clamam. Jesus Cristo é o vencedor da morte. Sede vós os vencedores da impiedade. Não é isso? Deixa eu ver aqui, que eu não sou bom de decorar as coisas, não. Faz assim: além do túmulo onde que acrediteis o nada, quer dizer, além do túmulo que a gente acreditava que era um nada, vozes vos clamam, irmãos, nada perece, quer dizer, nada morre, né? Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Quer dizer, esse é um final assim bem forte, bem impactante, no bom sentido, claro, né? E que é emocionante realmente. Ele claramente ficou emocionado, uma pessoa já um tempo de espiritismo. Então são esses chamados que a espiritualidade nos dá, né? Muitos são chamados, eles estão chamando sempre, né? Agora, a gente ser o escolhido depende de nós. Chamados nós somos. Agora, sermos os escolhidos, aí depende de nós, depende da nossa vontade, da nossa livre vontade, né? No exercício da lei de liberdade, né? Do livre-arbítrio. Ok, gente? Eu queria encerrar, então, agora essa preleção com uma mensagem que eu vi na internet, né? Atribuída a Lao Tse, né? Lao Tse, acho que é assim que pronuncia, que diz assim:
A alma não tem segredo que o comportamento não revele. Olha que interessante. A alma não tem segredo que o comportamento não revele. Por mais dissimulados que tentemos ser, muitas vezes aquilo que somos por dentro a gente acaba revelando de alguma forma. Escapole, numa atitude, né? Ou em palavras, que a boca, né? Como diz Jesus, a boca fala do que está cheio o coração. E não é só fala, então em atitudes nós revelamos aquilo que nós somos por dentro, né? Então não há nada que não seja revelado, que esteja na alma, que o comportamento não revele. Então com essa reflexão, gente, vou terminando essa preleção aqui, né? Agradecendo aí ao pessoal do GELAC, um forte abraço aí a todos os companheiros do GELAC, ok? A todos que assistiram essa preleção. Fiquem com Deus, viu? Um forte abraço e espero que tenha sido útil a todos, viu? Que Deus abençoe a todos nós e até a próxima, se Deus quiser.